quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Pois tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolheste. Quando eu necessitei de roupas, vós me vestiste. Estive enfermo, e vós me cuidaste. Estive preso, e fostes visitar-me. O 37 fala assim: então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome, ou te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estivesses doente, encarcerado e fomos ver-te? 40 traz esse relato. Então o rei, esclarecendo-lhe, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que fizeste para um desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Minha capacidade não é suficiente para, com um discurso que não está escrito, falar ao coração de todas as pessoas, dos que estão aqui, dos que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão nos assistir no programa Pensando Bem, daqueles que vão nos assistir em qualquer mídia que nós temos. Mas o teu poder tomando conta da minha vida vai fazer essa palavra vir do céu sobre as nossas vidas, e eu sou apenas o instrumento que o Senhor está usando, como poderia ser qualquer um dos outros pastores. Mas nesta noite eu quero que essa palavra venha nos abençoar, essa palavra venha nos alertar, essa palavra venha servir para nós de base, para que nós possamos viver, crescer e abençoar o lugar onde nós moramos, abençoar esse país. É assim que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida, sempre tenho te falado isso, sempre nós temos decisões a tomar. A vida inteira nós estaremos tomando decisões. Se você ainda não se apercebeu disso, desde que você tomou consciência, desde que você se tornou uma pessoa responsável pelos seus atos, e me chama a atenção que cada vez mais cedo as crianças estão se tornando responsáveis pelos atos, né? Eu falo a partir do momento que a criança tem uma inteligência e um poder de decisão. Isso começa muito cedo, porque o sim ou não, o ir ou não ir, o aceitar ou não aceitar, faz parte da nossa vida muito mais do que nós pensamos. Infelizmente, no âmbito espiritual, e por falta de vontade de ensinar do Evangelho, as pessoas têm criado situações onde colocam Deus em uma posição que não é a posição de Deus. As pessoas acham que Deus vai fazer coisas que Ele não vai fazer. Não vai fazer. Tudo que está criado, está criado. Todas as ordens já foram dadas, todas as estruturas estão montadas, e nós precisamos saber o que fazer com isso. O saber não fazer, agora vou falar do âmbito espiritual, é uma imposição maligna sobre a vida do ser humano, porque existe uma pessoa que está condenada à morte, está condenada ao inferno. Esse chama-se Satanás, diabo, do jeito que você conhecer ele. Aquele cara que foi o Lúcifer, junto com ele um terço dos anjos que estavam lá. Esses caras estão condenados. Nós, enquanto estamos vivos, enquanto você estiver vivo, você tem a decisão de saber o que você quer fazer da tua vida, para onde você quer ir. E esse direito está sendo nos omitido espiritualmente. Por que que isso acontece? Porque Satanás, na verdade, ele está querendo criar uma confusão na tua mente, para que você ache que Deus é responsável ainda pela tua vida.
que as coisas erradas que estão acontecendo, ou Deus está querendo te ensinar, ou a mão de Deus está te pesando, e eu com base bíblica te falo, tudo isso é mentira. A vida está em nossas mãos, o direito de ir e vir é nosso, desde o início, o Senhor nos deu a liberdade. Tanto é que Adão e Eva fez o que fez lá no começo, e no meio da história Jesus de Nazaré entra como o Filho de Deus enviado à terra, para viver como homem. Presta bem atenção nisso que é muito profundo. Jesus veio viver como homem, em um tempo determinado aqui na vida, viveu como homem, para provar que o homem pode viver sem pecado. Porque Jesus, enquanto esteve aqui, é homem. Se você ler as epístolas de João, inclusive, é uma coisa muito profunda. Jesus veio em carne, para desfazer as obras de Satanás. Porque Satanás ficou falando para as pessoas que Deus tinha errado, a criação não tinha sido certa. Isso é mentira. Jesus veio em forma de homem, passou tudo que nós passamos, venceu. Foi morto, mataram Jesus de Nazaré, no terceiro dia ressuscita o Cristo, o enviado de Deus, para nos levar de volta para Deus. A vida é resumida nisso. Você vive um tempo aqui na face da terra, você tem os direitos de ir e vir, e você tem direito de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Você tem direito de ser uma bênção ou de não ser uma bênção. Mas isso é direito meu e teu. Por quê? Porque depois disso, um dia nós seremos julgados. Dentro do texto que eu li. Jesus vai voltar, vai separar as nações, um à esquerda, outro à direita. E daí as coisas vão ser ditas. No dia do juízo, o Senhor Jesus e Deus não vão nos julgar. Entenda isso. Eles não vão sentenciar. Eles não vão dar uma palavra de maldição para nós. A bênção ou a maldição está em nossas atitudes e na vida que nós levamos aqui na face da terra. Viu? Porque o direito de ir e vir é nosso, de aceitar ou não aceitar é nosso. O direito de pôr filho no mundo é nosso, o direito de criar os filhos é nosso também. Porque tem coisas que eu falo, assustam as pessoas, mas é a verdade. Marginais não se formam nas ruas, se formam em casa. Viu? Os filhos que dão trabalho se formaram em casa, por omissão dos pais. Porque o pai, para pôr filho no mundo, é uma beleza, é fácil, não é difícil. Para criar aquele filho e ser o exemplo daquele filho, é aí que está a coisa difícil. Porque teu filho pode ser uma bênção, como pode ser uma desgraça, e vai depender de você, viu? A não ser a partir do momento que ele tem uma personalidade traçada, ele escolher um outro caminho, mas aí vai ter paz na tua vida, porque você não vai se sentir culpado, você não vai se sentir uma pessoa derrotada, porque a pessoa chega a uma certa idade, há uma maturidade, que é uma idade diferente, conforme a personalidade das pessoas, mas ele vai tomar as suas decisões. Quando tiver um bom exemplo em casa, as decisões vão ser boas, pode até se desviar, mas vai ter que voltar, porque no dia que chamar a consciência, vai falar, meu pai não fazia isso, minha mãe não fazia isso, mas a responsabilidade é nossa. E nós estamos fugindo dela. E o que me deixa mais preocupado nos dias de hoje, que realmente Satanás está conseguindo enganar-nos. Satanás, de uma forma muito sutil, está conseguindo enganar-nos. A ponto de, um dia nós esperarmos a misericórdia de Deus no dia do julgamento. E no dia do julgamento não vai ter misericórdia. No dia do julgamento vai ter justiça. E quando ele chamar-nos e separar-nos, dali já está dito o que você fez. No livro de Eclesiastes, no último capítulo e no último versículo, diz assim, um texto muito interessante. Tudo que está obscuro vai aparecer, do bem ou do mal. Posso trazer esse texto para essa mensagem de hoje. Naquele dia nós seremos julgados e analisados por aquilo que nós fizemos. Porque a decisão está em nossas vidas. E nós estamos nos tornando-nos situações interessantes. Estamos nos tornando a cada dia mais pessoas obesas espiritualmente. Vem para a igreja, recebe a palavra, guarda para ele e fica dentro da sua mente, do seu quadradinho e não anuncia Jesus. Aí tem coisa que a gente passa e Deus, por que o Senhor não está me abençoando? Aonde está o meu Deus? Aí vem os acusadores, usados por Satanás, fala para você, nossa, mas cadê o teu Deus que não te abençoa? Aí você fala, é mesmo, né? Eu sou crente há 30 anos. Eu criei meu filho dentro da igreja. Desculpa, aqui não é lugar de criar filho. Aqui é lugar de trazer o filho para aprender a palavra. Porque a minha condição é de ensinar a palavra. Eu não mando na tua casa, nunca me meti na casa de ninguém. Não me meto na roupa que vocês usam.
Não vou na tua casa se não for convidado. Vocês vêm aqui para ouvir a ministração da palavra de Deus e ensinar o caminho. Se você quiser seguir o caminho, você siga. Se você não quiser, você não segue. Mas um dia, todos nós estaremos diante do trono. E lá, pelo que nós fizemos e por aquilo que deixamos de fazer, nós seremos abençoados ou nós já estamos traçando a maldição em nossas vidas. E a peça hoje foi uma coisa muito interessante, que eles me falaram da peça. Falei, tudo bem, eu vou confiar em vocês, façam. E até hoje de manhã, quem vem nos 2 cultos sabe que eu prego sempre o mesmo texto, não consigo ter a mesma retórica, porque eu não tenho escrito isso que eu estou falando. Eu me baseio só no texto e Deus vai me dando a instrução e a gente vai pregando. E de manhã, até a hora que eu sentei aqui, eu ainda não tinha ideia do que eu ia pregar. Depois que eles começaram a peça, Deus me trouxe a esse texto, porque nós estamos nos acovardando diante do Evangelho de Cristo. Nós estamos vindo para 4 paredes e não estamos levando isso que nós estamos recebendo aqui para fora. Porque essas pessoas simbolizam bem a cara da nossa sociedade. Essas pessoas que estão em situações difíceis hoje, muitos deles até mais perto do que nós pensamos. Para não te assustar, alguns desses dentro da nossa própria casa, e nós não estamos falando da esperança do Senhor Jesus Cristo. Que nós como igreja, parece que Satanás está nos acuando, empurrando-nos para um canto, a gente fica cheio de defesa e não pratica o Evangelho da salvação. E o Evangelho da salvação é uma responsabilidade minha e tua. As pessoas precisam nos reconhecer como filhos de Deus. As pessoas precisam saber que nós somos filhos de Deus e temos algo diferente para receber. E nesse dia, quando Jesus chamar e nos separar, nós estaremos de um lado e Ele vai falar por que nós seremos abençoados. E se você fazer uma análise crítica desse texto, você vai ver que tudo isso está relacionado a atitudes cristãs, atitude de se preocupar com as pessoas, atitude de pregar o Evangelho, atitude de falar que Jesus tem ainda uma solução para a vida das pessoas. E quantas vezes que nós estamos passando por tudo isso e não estamos praticando isso? Quantos anos de nossas vidas que nós estamos vivendo como se fôssemos crentes 007. Ninguém sabe a quem você serve, ninguém sabe que você vem a uma comunidade, ninguém sabe que nós temos um Deus. E isso está implicando-nos em não anunciar e não pregarmos o Evangelho mais. E Jesus Cristo deu-nos uma ordem: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes o nosso trabalho de ir e pregar nós não estamos mais fazendo, porque nós estamos nos resumindo em apenas receber a palavra e não divulgar mais a palavra. Você sabe que esta omissão vai nos trazer problema, porque isso é pecado. Porque lá nas epístolas de João fala que o bem que nós poderemos fazer e não o fazemos, estamos em pecado diante de Deus. E desculpe, uma pessoa que está em pecado, Deus não vai ouvir as tuas orações, Deus não vai ouvir as minhas orações, se eu não estiver na complexidade do poder da palavra. E Satanás está tentando fazer com que isso obstrua a nossa mente. Satanás está querendo fazer com que nós não entendamos o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Satanás traz pessoas para sentar dentro de uma igreja e fica pensando no que vai jantar depois do culto. Se você estiver fazendo isso, não vem aqui, você vai perder teu tempo, que eu não tenho nada para te dar. Eu não vou fazer macumba na tua vida, que eu não sou macumbeiro, eu não faço arranjo, eu te ensino, e você tem que fazer a tua parte. A partir do momento que você vem aqui e fica se distraindo com criança, você não está prestando um culto a Deus. Você está fazendo o que aqui? Você está de brincadeira? Não venha. Sabe por quê? Você vai se frustrar e depois vai querer perguntar, porque você ficou um pseudo crente, que para mim crente não vale nada. Para mim tem validade na vida o cristão, aquele que segue os passos de Cristo, aquele que tem o amor de Deus, sabe que não era nada, sabe que era um zero à esquerda, Jesus transformou, e a minha vida eu vou transformar a vida dos outros. Esse tem valor diante de Deus. Não é vir aqui como um hipócrita, ficar vindo aqui para disfarçar e chega na casa, a família nenhuma está convertida, porque não dá bom testemunho na casa. Porque vir aqui e fazer cara de bonzinho, velho, desculpa, não é difícil. Aí eu me lembro de uma história que morreu um cidadão desse, muito compenetrado na obra,
E o velório era feito na igreja e puseram lá o caixão, e vinha todo mundo, olhava no caixão e chorava. Oh meu Deus, por que isso aconteceu, né? Com coisas que não sabe, que todo mundo vai morrer um dia. Se você não sabe, fique esperto. Quem sabe na próxima ceia algum de nós já não esteja aqui. Se for eu, graças a Deus, estou fazendo de tudo para morrer para o céu. Tem uns que não ouvem mais, né? Jesus chama, chama, não vai. Mas vamos ficar, pausa. Aí a mãe, quando viu aquilo lá, cutucou o filho mais velho e falou assim: filho, por gentileza, vai lá dar uma olhada, ver se o defunto é o teu pai mesmo, porque em casa era uma desgraça. Em casa batia na mulher, não educava os filhos, mas na igreja era a capa da santidade, irmão. E essa hipocrisia pode estar acontecendo conosco hoje. Podemos estar aqui em uma pseudo vida cristã, mas quando chega fora das quatro paredes não representa, porque vive com mentira, porque vive enganando, porque vive trapaceando, vive fazendo coisas que não deve fazer, e depois não anuncia o evangelho. Só que é o seguinte, na hora que o calo aperta, quer requerer de Deus alguma coisa. Aí pega uma doença grave, ai meu Deus, me ajude, irmãos. Entenda, Deus tem um monte de coisa para dar para cada um de nós, mediante ao que nós plantarmos. Em Gálatas 6, versículo 8, o texto é de uma complexidade muito grande. Não zombará o homem de Deus. De Deus, algumas versões. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E muitas vezes, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, a vida financeira do país está acabada, né? Porque nós estamos em uma situação muito ruim. Nos últimos 30 anos eu não lembro de uma situação tão difícil. O país já passou por dificuldade. Ainda quando eu casei, aquele negócio de inflação de 80% ao mês. A gente comprava um pãozinho de manhã, era 2 centavos, de tarde estava 2 centavos e 50. E no outro dia 3 centavos. Aí a gente fazia a compra no início do mês, né? Recebia o salário, corria para o mercado, fazia aquela compra, deixava estocado os armários de casa, porque chegava no final do mês a compra estava outro preço. Mas a situação que nós estamos agora não havia visto. Eu gosto de observar isso. Aí as pessoas estão ficando com medo. Esquece da palavra. Você quer a proteção de Deus sobre tudo que você tem? Dá o teu dízimo, dá a tua oferta. Que a palavra de Deus garante que tudo que vier na tua mão será abençoado. E tudo da onde vem para a tua mão também será abençoado. Porque você é o canal de bênção. Agora, por que nós seremos canais de bênção? Porque nós estaremos obedecendo a palavra do Senhor em nossas vidas. E quantas vezes durante esses anos nós vimos as pessoas precisando, nós vimos as pessoas necessitadas, e muitas vezes nós não tivemos coragem de fazer nada por elas. E um dia, se nós não fizermos, nós seremos avaliados por isso. E nesta noite é uma noite muito boa para se tocar nesse assunto, que estamos diante da ceia do Senhor. Por gentileza, entenda, a ceia não é santa, a ceia é ceia. Santo é a presença do Senhor em nossas vidas. As pessoas costumam usar o hábito da Santa Ceia. Não, a ceia é um momento de nós lembrarmos. É um pão e um suco de uva que será apresentado a Deus. Não irá se transformar no corpo e nem no sangue, isso não existe, mas fará nos lembrar. E hoje eu pedi para eles preparar aquele vídeo lá da crucificação para você avaliar bem. E você vê que em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, 28, traz um texto muito interessante para a gente. Inclusive, se você quiser abrir, por gentileza, só para você me acompanhar. 1 Coríntios 11, 28, está escrito assim: examine-se, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice do Senhor. Quando Paulo ensina isso, Paulo não ensina que nós não devemos participar da ceia. Olhem bem para mim. Satanás pode estar te acusando, você fez isso, você fez aquilo, agora como que você vai tomar a ceia do Senhor? Você vai tomar a ceia, sim, se você pedir perdão dos seus pecados. E entenda, e não tomar a ceia não significa que o teu pecado vai ser perdoado, viu? Porque pedido de perdão tem que partir do nosso interior, da nossa capacidade intelectual de falar com Deus: Senhor, eu errei, eu dei uma resposta má para minha mulher, eu tratei mal meus filhos,
eu não fui muito certo lá na minha empresa, eu discuti por causa daquilo que eu achei que eu tinha razão, eu até tinha razão, mas não era o momento de eu falar, não foi na hora certa, eu não fiz a coisa certa, estou me arrependendo. Quando você tomar o suco da uva, o sangue do cordeiro vai ser lembrado na tua memória e ele vai perdoar os pecados que você tenha cometido dentro da tua vida. Quando você comer esse pão, você pode ser curado hoje, sabia? Porque aquele massacre físico que Jesus sofreu, desde a hora que ele foi preso, a hora que ele foi chicoteado, a hora que ele foi levado para a cruz, aquilo lá foi para macetar a carne dele, porque em Isaías, no 53, faz um relato interessante, que através do que ele sofreu, nós seríamos curados. Então hoje você pode sair daqui, inclusive, curado, mediante aquilo que você estiver fazendo, do jeito que você estiver fazendo. Porque apenas vir tomar a ceia como mais uma coisa, não adianta nada. Ceia não é um de jejum, né? A ceia de manhã não é um de jejum. Não é a ceia, é um ato físico de uma compreensão espiritual muito profunda, que vai ativar a nossa mente, o nosso desejo de receber o perdão, porque o desejo é nosso. E se nós não pedirmos perdão, a ceia também não vai valer nada na tua vida, e vai ser condenado, e vai para o inferno, porque o versículo fala assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E hoje você tem o momento para você decidir o que você quer fazer da tua vida. Teu casamento pode estar indo mal por uma escolha ruim sua, porque Deus não mandou você casar. Você casou, Deus vai abençoar a tua decisão. Deus não escolhe por você. As pessoas pensam que Deus prepara pessoas, Deus não prepara, viu? Se você está nessa, ou se você acredita isso, procure um lugar que faça macumba para você casar, que eu não vou orar para isso. Você tem que olhar para a pessoa gostar, ou não gostar. Se você gostou, bem, né? Aliás, as irmãs vivem procurando um gato, né? Ai, pastor, estou orando para Deus me dar um gato. Vai, irmã, bem feito. O bicho não gosta de banho, preguiçoso, dorme o dia inteiro. Aí, irmã, você vai trabalhar por comida em casa. Depois não vem reclamar: ai, pastor, meu marido não vai. Mas, né, você não procurou um marido, procurou um gato. Você que é rapaz, vai procurar uma moça, vá na casa dela. Dá uma olhada como ela... Aliás, os dois, né? Esse negócio de ir na casa é importante. Vai ver como é que trata os pais. Pergunta para a moça se ela sabe fazer pelo menos um miojo. Vocês estão rindo, tem gente que não acerta fazer o miojo. Aí você come, porque quando está namorando, o bicho faz um esforço, velho. Leva no Habib's, leva no Ragazzo, né? Leva no Fazano. No Fazano você tem que levar e deixar o salário, né? Mas pode ir também, uma vez por ano, né? Depois fica o mês todo. Não tem problema. Leva no restaurante. Nossa! Aí o dia que você estiver casado, irmão, que hoje você não paga a água, você não paga a luz. Irmão, tem gente que trabalha, não tem capacidade de ajudar os pais em nada. O peão gasta dinheiro com tênis, com celular, né? E não ajuda. Aí quando você sai da casa do teu pai, irmãozinho, você sabe quanto que está a luz hoje? Sabe quanto custa o teu banho? Hã? Não sabe, né? Porque você não ajuda ninguém. Aí casa, aí começa a vir as contas. Aí aquele filme que você assiste lá no canal a cabo, teu pai soa para pagar aquilo lá. Aí você vai pagar a tua conta. O pacote mínimo deve ter uns 149 conto, moço. E não tem tudo que você quer. Aí você vai abrir os canais, é 250, 300 conto. Deus por livre. Você não escolheu assistir? Pague. Aí o dia que você chegar em casa com a sua donzela, né, que daí não é mais donzela, aí ela fala assim: amor, vamos jantar. Você fala: o que tem para comer? Ela fala: nada. Aí eu vou lá no mercado ali comprar alguma coisa. Ai, bem, não compre nada que eu não sei fazer. Aí você não pode pegar e devolver lá para a mãe dela, fica. Daí você já pegou o bagulho. Aí vai para Deus. Senhor, o que está... Irmão, você teve a decisão, você teve um tempo para namorar, você teve um tempo para noivar, né? E namorar e noivar não é só ficar dando beijinho na boca, não. Apesar que hoje o bagulho está um pouco mais acelerado, né? Mas, não é só isso, não, precisa conhecer. É a mesma coisa que profissão. Você se empolga com uma faculdade, vai lá e faz uma faculdade. Aí depois você vai ver o salário, não dá para você se sustentar. Ai, meu Deus, eu gastei com dinheiro na minha faculdade, agora eu não estou feliz. Por que você não escolheu o melhor? Aí depois não adianta você ter um diploma e falar para Deus: Deus, eu não gosto disso. Mas não foi Deus que te pôs na faculdade, foi você que quis fazer. Foi você que pôde falar o sim ou não.
Mas nós queremos viver na base das emoções. E Deus não trabalha nas emoções, Deus trabalha na razão. Por isso que a palavra está escrita. Por isso que Deus deixou as coisas escritas, para nós andarmos segundo a palavra. Porque o Salmo 91 é enfático: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas tem que estar debaixo da sombra do Senhor. E estar debaixo da sombra do Senhor é praticar o bem, é examinar-se hoje. Senhor, eu estou arrependido de todo o mal que eu fiz, ao ponto de um dia a gente falar: Senhor, se eu fiz alguma coisa que eu não estou lembrando, eu quero que o Senhor me perdoe também. Ontem você que não veio à escola bíblica, você perdeu uma chance maravilhosa de ser abençoado. Aliás, eu tenho ficado muito triste em relação à escola bíblica. Vocês não estão dando valor ao que está sendo feito nessa comunidade pela tua vida, viu? Você não está tendo valor. Você desculpa da minha franqueza, mas o conhecimento traz a bênção de Deus. E a falta de conhecimento é onde Satanás entra, viu? Porque o diabo também, eu já te falei isso milhões de vezes, eu vou repetir. O diabo não pode entrar na nossa vida. Ele não tem... Irmão, Satanás, diabo, capeta, o raio que o parta junto com ele lá, é tudo criatura de Deus. Desobedeceram, não tem mais a presença de Deus na vida deles. Mas eles não podem criar nada. O diabo não pode criar as coisas para te atacar. Ele só ataca na nossa incontinência. Ele só ataca na nossa falha. Ele só ataca quando nós poderíamos fazer o bem e não fizemos. Quando nós poderíamos ter abraçado e não abraçamos. Quando nós poderíamos ter pregado o evangelho e não pregamos. Porque a treva só existe pela falta de luz. Porque onde tem luz não existe trevas. Amém? Você prestou atenção nisso? A treva, ela não existe, ela só existe pela falta de luz. A maldição na tua vida não era para estar te acompanhando, só está acompanhando você pela falta de obediência ao poder da palavra de Deus. Mas graças a Deus nessa noite, que Ele nos deu essa oportunidade maravilhosa de fazermos uma introspecção em nossas vidas e nos examinarmos.